A paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que meu irmão estiver assistindo essa aula. Hoje nós vamos estar estudando a segunda aula, né? O Guilherme, nosso pastor querido, já compartilhou com os irmãos a primeira aula. E nós vamos dar a sequência dessa aula, certo? Devido a toda essa questão do curso que vai estar tendo agora, né? E por causa disso, não pôde se fazer aulas presenciais, mas para não perder, né? Já estamos meio atrasados, mas para não perdermos a aula hoje, foi concordado de que eu gravaria a aula e enviaria para os meus irmãos. Nós vamos estudar hoje 3 temas básicos, dando continuidade à aula que os irmãos assistiram já lá no YouTube, aqui no YouTube no caso, né? Porque eu estou gravando em casa, então nós vamos estudar hoje a história da humanidade, da criação ao dilúvio. Nós vamos estudar a genealogia das nações e nós vamos estudar a Torre de Babel. Nós vamos falar desses assuntos em um aspecto um tanto quanto diferente do que já foi abordado na primeira aula, certo? Já trabalhando mais a nossa apostila, para a gente ter uma compreensão desses eventos de uma forma panorâmica, certo? História e geografia do Antigo Testamento, um panorama geral, certo? E nós vamos estar trabalhando esse assunto dessa maneira. Só esclarecendo para os irmãos que eu vou gravar 2 aulas, 2 vídeos, uma aula, 2 vídeos, porque para carregar no YouTube mais de 1 hora é complicado. Então eu vou gravar essa primeira parte e já vou dar continuidade já na próxima parte para a gente seguir direto. Serão 2 vídeos, mas dessa mesma aula, certo? Amém? Vamos fazer uma pequena oração nesse momento, pedindo a graça e o favor de Deus. Pai querido e Pai amado, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade. Apesar das circunstâncias, sabemos que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem zelado. Pedimos agora encarecidamente, Senhor, em nome de Jesus, sensibiliza o nosso coração, sensibiliza a nossa mente, nossos sentidos e percepções, nossa capacidade de aprendizagem aguça, para que possamos nos apropriar dos conhecimentos e informações, para sermos cheios da Tua Palavra e do conhecimento da Tua Palavra e da Tua verdade que o Senhor quis revelar para nós. Nós te suplicamos isto em nome de Jesus e que em tudo isso o Senhor seja glorificado. Amém. Então, meu querido irmão, já dando início aqui no nosso primeiro tema, né, nós vamos falar aqui da história, a história da humanidade, da criação ao dilúvio. Não nos compete aqui, nesse contexto, analisar a criação do gênero humano e seus confrontos com a ciência moderna. Ou seja, a nossa visão criacionista, ela é baseada na nossa fé, na fé no Senhor Jesus Cristo. E a gente não quer fazer algum tipo de comparação, algum tipo de desafio no que a ciência moderna pensa e acredita sobre esse assunto, sobre essa questão da criação. A Bíblia, ela não tem o objetivo de provar. Deus não escreveu a Bíblia para provar que está certo, né? A Bíblia e o Gênesis da criação, ele existe, né, para revelar, certo? Então você acredita pela fé que Deus fez dessa maneira ou você não acredita. A Bíblia, ela não está aqui apenas ou com o objetivo de dizer não, a ciência está errada e a religião que está certa. Esse não é o objetivo do livro de Gênesis e o relato da criação. Isso é uma revelação. Deus revelou por meio dos autores da Bíblia, por Moisés, a forma como ele atuou na criação e o seu poderio. Ele não se preocupou em colocar data, em mostrar, em apontar como, quando, de que maneira, de forma científica. Ele deixou nessa perspectiva de revelação, para você ouvir, quem ouve crê, quem crê é salvo. Se você tem algum problema em acreditar, isso implica na sua própria expressão de fé na pessoa de Jesus. Porque o próprio Jesus ensinou que a criação
foi realizada desta maneira, por meio do poder da palavra criadora do Deus, dono e criador do universo. Amém? Pois isso cabe ao escopo da teologia sistemática. Sendo o nosso intuito neste material tão somente discutir o desenvolvimento da humanidade do Éden Dilúvio, sob a perspectiva histórica. O tempo histórico decorrido é uma coisa que se discute, né? Muito sobre essa questão, é que a forma como a ciência hoje calcula o tempo que se passou no período dos patriarcas não se encaixa com a genealogia, certo? Nós vamos pegar as genealogias e mais para frente a gente vai estudar um pouco mais sobre isso, e essas genealogias elas vão dar uma data aproximada, certo? De quando todos esses eventos ocorreram, em que período da história, calculando-se ano após ano, e a arqueologia ela vai discordar disso, vai dizer que esse período é muito mais antigo, muito anterior. Porém, como eu já disse anteriormente, né, o objetivo aqui é a revelação. Deus deixou registrado nas Sagradas Escrituras a revelação da sua atuação na história da humanidade. Não existe como precisar a duração desse período histórico, certo? Como que nós vamos calcular todas essas coisas que ocorreram e aconteceram se a maior parte das coisas que foram produzidas nesse tempo não existem mais ou existem apenas rabiscos, né? Pequenas coisas, pequenas partes que tenta-se por meio delas calcular, tenta-se fazer alguma coisa, porém já mostrou-se muitas vezes falho, né? Não existe um meio correto, né, de dizer quantos anos se passaram, quanto tempo Adão ficou no jardim, quanto tempo eles ficaram na terra até o momento do dilúvio. Não tem como se calcular isso perfeitamente, certo? E não é esse o objetivo. O objetivo é revelar a atuação de Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus e o cuidado de Deus na história da humanidade, certo? Quando nos dedicamos ao estudo desse assunto, logo nos deparamos com a existência de uma profunda e incrível discrepância entre a arqueologia, que diz que esse período histórico é de milhares de anos, e o relato bíblico de Gênesis 5, muito importante isso aqui, o qual situa em cerca de 1565 anos no espaço de tempo existente entre Adão e Noé. Isso aqui ele está dizendo, né, que após Adão, isso aqui é importante, irmãos, após Adão estar na Terra, se passaram 1656 anos. Então, nesse período de tempo, vai ocorrer coisas extraordinárias, certo? Nesse período de tempo, vão surgir, né, como diz em Gênesis, né, grandes nomes de pessoas que fizeram coisas extraordinárias, e também vai findar esse período histórico com a depravação da humanidade, né? Então, a humanidade que moralmente, eticamente falando, se distanciou, se afastou dos preceitos e dos ensinamentos bíblicos, essa humanidade ela vai chegar a seu fim, né? No momento em que Deus não suporta mais tanta transgressão, tanta desobediência, tanta violência, e decide pôr um fim nisso de uma forma justa, porém exigente, né? Firme, contundente, que é por meio do dilúvio, na esperança de purificar a terra para que uma nova humanidade, a partir de Noé, pudesse povoar a terra, e essa humanidade vinda de um patriarca que servia a Deus pudesse guardar os preceitos que o seu pai guardou, gerando assim um planeta povoado de pessoas que amam e temem o Senhor.
Então, esse basicamente é o intuito e o objetivo, e o Gênesis 5 vai nos revelar que esse período, né, da história da humanidade, ele já volto, ele é marcado, né, por muitos conflitos, marcado por muitas manifestações dos seres humanos rebeldes e desobedientes à vontade de Deus, mesmo que naquele período da história ainda não existisse uma lei, né? A forma como Deus criou o ser humano e a sua consciência já o conduzia para um comportamento moral e ético que agradasse a Deus. Esse ser humano abandona essa consciência, essa vontade de Deus que veio imprimida no ser humano e decide viver uma vida dissoluta, né, distante de Deus. No capítulo 5, nós vamos ver a genealogia de Sete, né, no momento em que Deus ele gera uma linhagem, ele gera um povo que o buscasse, para que então o seu plano viesse a se cumprir, que era justamente o envio da pessoa de Jesus Cristo. Então, Sete ele vai dar início a uma genealogia a descendentes, que são os descendentes que vão ser os ancestrais, que vão ser as pessoas que vão dar a linhagem ao Messias. Nós precisamos compreender isso, certo? Aqui nós vamos ter alguns nomes importantes. Adão, de Adão veio Enos, Enoque, Matusalém, Noé, Sem, Éber, Abraão, Jacó e José. Esses são os nomes mais importantes. Nós sabemos que existem outras pessoas, né, entre essas genealogias, e a gente vai estudar um pouco mais essa ideia de descendentes já breve, mas nós precisamos compreender que esses nomes são pessoas que viveram centenas de anos. Eles viveram uma quantidade de tempo sobre a Terra que nós passamos a ficar assustados, né? Ficamos assombrados como que uma pessoa consegue viver 930 anos, 905, né? O caso de Enoque, que viveu 365 anos, né? Que perto de Adão, que viveu 930, é pouco. Só que para a gente, 365 anos é muito. As pessoas hoje vivem 80, 90, 100 anos. Quando nós ouvimos histórias de pessoas que vivem 110, 115, 120 anos, já é algo que a gente fica pasmo, né? Que a gente fica admirado. Então, essas pessoas vão viver todo esse período de tempo e enquanto estão vivos, né? Eles vão presenciar o que a gente vai chamar, né, de degradação moral da humanidade. Vamos dar seguimento aqui na nossa apostila, que é do nosso curso, certo? Esse curto período testemunhado pelo texto de Gênesis 5 precisa ser considerado à luz de importantes elementos estruturais do texto, os quais a saber são. Primeira coisa aqui, irmãos, a respeito do capítulo 5 de Gênesis, que a gente precisa ter em mente quando a gente estiver lendo esse capítulo. A primeira coisa, a genealogia é um gênero literário que tem a finalidade de documentar a pertinência de um indivíduo a um determinado grupo familiar. E por isso não podemos nos esquecer que esses são relatos acerca de épocas de domínio patriarcal, onde a genealogia de uma pessoa era de peso máximo. Nas sociedades posteriores, os direitos de uma pessoa advêm de seu status de cidadão, correto? Mas, todavia, na sociedade de domínio patriarcal, os direitos advinham da genealogia. Em síntese, meu irmão,
Hoje em dia, você tem direito à escola, você tem direito à educação, você tem direito ao hospital, à saúde, você tem direito à segurança, à polícia, né? Todas essas entidades que são do Estado são desenvolvidas e estabelecidas para te garantir os direitos básicos, porque você é um cidadão brasileiro. Quando nós estávamos agora no período de pandemia, né, que estamos saindo, que está terminando em nome de Jesus, muitas pessoas ganharam o auxílio, né? O auxílio emergencial ali por conta de que muitas pessoas não podiam trabalhar. Na hora que não precisava, elas não podiam, não é que elas não queriam, é que a interação social era um meio muito forte de contaminação. Então precisava se fazer o isolamento para que o vírus então perdesse a sua força em questão de contaminação. Então nesse período os brasileiros que tinham as condições que eram estabelecidas ali pela lei tiveram o direito de receber o auxílio emergencial. O que garantia em primeira mão o direito de receber esse auxílio era que essas pessoas são cidadãos do Estado do Brasil, do Estado brasileiro. Isso garantia, isso era o direito, né? Depois vinham as outras condições, mas em primeira mão tinha que ser brasileiro, certo? E o que nós temos que pensar sobre isso, meu irmão, é que no período de Abraão, Isaac, Jacó, Abraão, no período dessas pessoas, não era assim que se estabeleciam os direitos. Os direitos eram estabelecidos por meio da genealogia, certo? Por que o Isaac recebe a herança? Porque ele era o filho primogênito de Abraão com Sara, certo? Por que Esaú recebeu o direito de receber a herança do pai? Não, Jacó, porque Esaú era o primogênito, então era quase que uma injustiça o pai conceder a herança ao filho que nasceu em segundo lugar. Então, o direito ele vinha da genealogia, certo? Quando alguém reivindicava algum direito, ele reivindicava esse direito baseado em quem eram os pais deles, certo? Os pais deles, certo? Em tais documentos genealógicos podiam faltar elos para fins de brevidade e praticidade. Essa falta de elo é uma realidade que se podem contestar quando se lê em Mateus 1:8, que diz o seguinte: Jorão gerou Uzias. Aí o texto lá diz assim: e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. Todavia, sabemos que o texto mateano omitiu a existência entre eles de, segundo o texto de 2 Crônica 21 a 21-25, né, pessoas que estão faltando nessa genealogia, o Acasias, o Joás e o Amazias, certo? Então, essas três pessoas, elas foram omitidas da genealogia. E por que elas foram omitidas? Elas foram omitidas com fins didáticos, certo? Por alguma razão, por algum motivo didático, foi-se necessário que esses nomes não constassem. Eu vou ler o texto aqui de 2 Crônicas 21-25, para a gente ter um pleno entendimento do que se trata. 2 Crônicas, capítulo 21. Se o irmão quiser já acompanhar na Bíblia, né? É bom a gente usar a Bíblia sempre para reverenciar, certo? 21, 25. Perdão, irmão. Aqui não se trata de uma genealogia.
no capítulo 21. E não é apenas o capítulo 21, versículo 25. É do capítulo 21 ao capítulo 25. Vai se falar, né, dos reis, de reis que reinaram, e aqui vai citar vários nomes, né? O Asa, vai citar o Josafá, e vai citar esses três nomes aqui, né? Que vão reinar depois de Josafá, certo? Joás, Amazias. Só que esses nomes que estão registrados no capítulo 21 ao 25 de 2 Crônicas, eles não constam em Mateus 1:8. Quando você vai para Mateus 1:8, esses nomes não estão presentes, certo? Então nós vamos ver que houve reis, né, que estão registrados aqui na Bíblia, o nome e o reino dessas pessoas, em 2 Crônicas, mas que na hora em que o autor de Mateus, né, o Mateus vai escrever, ele não coloca. E qual é o objetivo dessa omissão? A omissão de nomes podia provir do propósito de atingir números simbólicos. Registra-se a ocorrência disso na genealogia mateana de Jesus, né? Mateus 1:17, o versículo anterior de Mateus 1, perdão, logo em seguida de Mateus 1:8, onde há 3 séries de 14 nomes, sendo esses recursos usados para que houvesse uma maior facilidade para a memorização da genealogia. Ou seja, qual é o objetivo de retirar alguns nomes da genealogia? É com esse propósito, certo? É para que a série de 14 fosse repetida 3 vezes, né? 14, 14, né? E 14. Se tivesse todos os nomes, não fecharia a série. Então, esse é o objetivo, né? Que retira-se esses nomes para que então se tenha o propósito, né, de então ter uma genealogia com quantidade de nomes fechadas em séries, né, séries exatas, para quê? Para facilitar o aprendizado dessa genealogia. Para nós, nos dias de hoje, isso não é algo muito significativo, não é algo muito assim que as pessoas fazem. Se você for perguntar para as pessoas a ancestralidade, os ancestrais deles, eles vão lembrar da bisavó, talvez, né? Mas a mãe da bisavó, provavelmente a maioria das pessoas, elas não sabem quem eram, quem foram, de onde vieram, os nomes dessas pessoas, as famílias, com que trabalhavam, o que faziam, certo? Porque hoje para nós isso não é algo muito significativo. Porém, nós precisamos entender que no período bíblico, no período em que a Bíblia estava sendo produzida, isso era algo muito sério, era algo muito significativo. Você ser filho de determinada pessoa te dava direitos ou te fazia não ter determinados privilégios, entendeu? Então, nós temos que ter essa questão muito significativa em mente quando nós formos trabalhar questões de genealogia, certo, irmãos? Quarta razão, quarto ponto para a gente ter em mente quando formos ler genealogia, para a gente entender como que a Bíblia apresenta essa ideia. No âmbito genealógico, a palavra gerar possui um sentido bastante amplo. O mesmo que ocorre com a palavra filho, o mesmo ocorre com a palavra filho, que ora indica uma pertinência genealógica, ainda que muito remota, e por outras vezes indica apenas o caráter legal de direito. Como assim? Quando nós usamos a palavra gerar e quando nós usamos a palavra filho, nós precisamos ter em mente que não é literal. Existe amplo sentido nisso. Por exemplo, quando Jesus é chamado de filho de Davi. Quando Jesus é chamado de filho de Davi, a palavra filho, ela se apresenta num sentido de caráter legal de direito. Como Jesus é descendente de Davi, e por isso filho de Davi, então ele tem direito ao trono, ele tem direito ao reinar, pois ele é o primogênito, né? E o filho primogênito é quem tem o direito legal do trono. Nós precisamos ter essa consciência quando nós formos tentar entender a genealogia de Gênesis.
como que nós não vamos fechar um período, né, que foi apresentado aqui de 1000 e poucos anos, né, sobre essa questão da genealogia de Gênesis, porque possivelmente possa ser que nomes, né, que não foram pessoas tão significantes, tão destaques, que geraram os descendentes, mas se deu a atribuição de filho, ou gerou, ou deu continuação, né, do nome da família, né, para um neto, para um bisneto, para alguém, né, que se destacou. Exatamente como no caso de Jesus. Outro caso aqui, a nossa apostila apresenta, é o caso de Zorobabel, né? Essa colocação é corroborada através dos relatos de Mateus 1 e Ageu 1, do 1 ao 12, e Esdra, do 2 ao 3, onde Zorobabel é apresentado como sendo filho de Salatiel. Mas segundo o texto bíblico de 1 Crônicas, capítulo 2, verso 17 e 18, ali registra, né? Sabemos que Zorobabel é filho de Faiada, né? Que é irmão de Salatiel. Como que isso se aplica? Como que isso se apresenta? Como o Salatiel é a pessoa que tem, né, o nome, né, que representa, o Zorobabel vai herdar a responsabilidade de Salatiel, e ele vai ser chamado de filho de Salatiel. Porém, o pai, né, biológico dele é o irmão, ou seja, chamou ele de filho, só que ele era sobrinho de Salatiel. Então a gente precisa ter esse pensamento, essa ideia, para que a gente compreenda que genealogia é um texto literário, né? E existem implicações que precisam ser pesadas e analisadas antes de se fazer uma conclusão e uma afirmação sobre estas questões. Amém? A quinta questão. A genealogia pode ter sido usada para resumir um período histórico, tal como nos livros de Crônicas e Mateus, ou mesmo o autor tensionava demonstrar pela genealogia que Noé é o herdeiro legítimo das promessas feitas a Adão e de seus direitos humanos, mas jamais teve em seu projeto estipular um espaço de tempo exato. Por isso, um documento genealógico não pode ser usado como instrumento de construção cronológica. Ou seja, quando o capítulo 5, por exemplo, de Gênesis, que vai falar sobre a genealogia de Sete, o objetivo ali não é estabelecer o período de tempo que ocorreu. Não é para dizer, olha, foram tantos anos que se passaram entre eles. Esse não é o objetivo. O objetivo ali é mostrar que Noé era um descendente direto de Sete. Era um descendente direto de Adão. Como descendente direto, ele era herdeiro, certo? Ele era herdeiro das promessas que Deus fez para Adão e ele era herdeiro da questão de ser humano, segundo os propósitos de Deus, né? A imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a gente conclui essa parte da questão da genealogia e a gente vai para o nosso próximo ponto aqui dentro, né, dentro da história da humanidade do dilúvio à criação, certo? A localização do Éden. Os eruditos têm se esforçado a fim de precisarem, perdão, a palavrinha ali muito complicada, não muito utilizada ultimamente. Os eruditos têm se esforçado a fim de precisarem a localização do Jardim do Éden, sendo que a Armênia e a Babilônia, entre outros, têm sido lugares apontados. A difícil localização dá-se principalmente pelo desconhecimento de dois dos quatro rios, né, citados, que são o Pison e o Gion, mas a teoria mais aceita é que o Éden ficava em algum lugar no sul da Mesopotâmia, né? Até porque a Mesopotâmia ela vai ser o berço da humanidade. E como Adão ele sai do Éden para entrar, né, para o mundo, para o planeta Terra, né, sai daquele jardim para viver a realidade do planeta,
Então, logicamente, ele vai se estabelecer naquela região. Logo, entende-se que o Éden é aproximado àquele lugar, certo? A Mesopotâmia. Amém, irmãos? Terceiro ponto, a civilização cainita, né? Cainita de Caim não, né, irmãos? De Cã, certo? Os dois primeiros filhos de Adão de Eva e Adão, Adão e Eva mencionados após a queda, são Caim e Abel. Caim, que em semita quer dizer ferreiro, parece mesmo ter a origem do seu nome ligada ao verbo Canaan, que é escrito Q-A-N-A com acento circunflexo H, que significa adquirir. E essa ligação parece estar interrelacionada ao fato de Eva, no ato do parto, ter mencionado que caniti, um homem, ou seja, que adquiriu um homem, né? Quando ela fala, né, que Deus abençoou e deu mais um menino para ela, né? Um filho homem. Isso era algo muito significativo na época. O segundo filho, Abel, cujo nome significava vapor, foi assassinado por seu irmão Caim, em decorrência de uma oferta de Abel ter sido aceita por Deus e a de Caim não, né? A gente já estudamos, já vimos pregações sobre a questão da inveja, a questão do Caim não aceitar ter sido rejeitado, de não ter sido aceito por Deus, enquanto Deus prefere a oferta do seu irmão Abel, né? E acaba achando que a culpa disso ter acontecido é o seu irmão, então ele se livra do seu irmão, né? Porém, Deus, já sabendo de tudo, proporciona uma condição para que isso venha à tona e seja revelado, então, resolvido. Após receber a punição divina pelo assassinato do seu irmão, Caim foi para o leste do Éden, para um lugar denominado de Nod. Nod, esse nome é importante. Deve-se fazer notório que Nod não é um lugar no sentido de território geográfico, e sim uma expressão idiomática, que nasce no infinitivo do verbo nut, que tem o sentido de andar para lá e para cá, ou seja, vaguear. Então, quando o Caim ele vai para Nod, né, não é um lugar específico geográfico estabelecido. Quando ele vai para Nod, significa que ele virou um nômade, né? Ele ficou andando de lugar em lugar sem se estabelecer de fato em um lugar fixo. Prosseguindo, certo? A civilização antediluviana. O que a gente pode entender, o que a gente pode estudar sobre as pessoas que existiram antes do dilúvio? O que a gente tem que ter em mente, irmãos? A gente precisa ter em mente que os acontecimentos antes do dilúvio são acontecimentos que é difícil de a gente precisar, é difícil da gente falar com precisão, da gente falar de forma clara, porque quando ocorre o dilúvio, né, que foi uma coisa muito intensa, que foi uma coisa que afetou a estrutura dos continentes, a gente sabe, né, que existia a Pangeia, e isso, inclusive, a própria ciência confirma, a ciência acredita nesse pensamento, certo? De que o planeta Terra, ele era um continente, tanto que a Bíblia em Gênesis vai dizer que e Deus fez a porção seca. Não vai dizer que Deus fez as porções secas, né? Várias partes de terra, várias partes de continente. Vai dizer que havia uma porção seca, né? E em que momento da história que houve essa separação? Em que momento, a partir de que momento que os continentes se separaram, né? E isso também explica como que os habitantes do Brasil, habitantes da América existiram. Como que eles existiram se não existir como se conectar entre a Ásia, a Europa e a África com a América? Então, como as pessoas da Oceania, como essas pessoas vieram habitar nesse lugar se existe um continente gigantesco entre elas, e já naquela época acreditava-se que o continente, que a Terra, né, naquela época acreditava-se, né, que a Terra tinha um fim, que era uma cachoeira que caía e não tinha fim, né? Então, as pessoas tinham receio, né, de navegar pelos oceanos.
Então, como que as pessoas vieram habitar no Brasil, vieram habitar na América? E isso se entende a partir da ocasião do dilúvio, né? Foi nesse momento em que o dilúvio, a Bíblia fala que as águas, elas jorraram do fundo do mar, né? Teve a chuva, né? Mas também romperam-se as águas do abismo, como está registrado em Gênesis. E a gente precisa entender que nesse momento que essas águas rompem, elas rompem o quê? Hum? O que essas águas estão rompendo? Elas estão rompendo justamente, né, as estruturas geográficas, geológicas que fazia com que a Pangeia pudesse se estabelecer. Quando as águas rompem, então, nesse momento, aquele único continente começa a se separar, né? E ele inicia um processo de separação que, no decorrer dos anos, continua, né? Então, após o dilúvio, quando os descendentes de Noé vão se estabelecendo, o próprio Caim, né, vira nômade. Perdão, irmão, eu falei bobagem aqui. Os próprios descendentes de Noé, eles viram nômades, né? Os semitas, os canaítas e todas essas pessoas, os cefitas, né? Todos eles vão se espalhar pelo mundo, né? Qual foi a ordem de Deus, né? Se espalhem e se multipliquem, né? Não se estabeleçam em um único local. Então eles começaram a se espalhar e nesse período o continente não estava muito distante, não estava muito separado. Então, muitos desses povos atravessaram o continente a pé, de canoa, de alguma maneira, né? E na medida em que esses continentes foram se afastando no decorrer dos séculos, dos milhares de anos que passaram, né? São milhares de anos que passaram entre um evento e os dias de hoje. E o que ocorreu? Ocorreu justamente isso, né? Que as pessoas daqui perderam contato com as pessoas que atravessaram, então se estabeleceu uma cultura aqui e lá se estabeleceu outra cultura, certo? Justamente para corroborar com essa questão. Vamos na nossa apostila aqui. Cidades mencionadas por Beroso, historiador babilônico, de 300 a.C., como tendo sido residências de reis antediluviana, certo? Como assim, reis antediluvianos? Cidades de reis que existiram antes do acontecimento do dilúvio, né? Bases estruturais dessas cidades que as águas não destruíram, né? Mas foi soterrado, tanto que para achar essas coisas foi necessário uma escavação, né? Como que essas cidades foram soterradas, né? Justamente a questão da lama no processo do dilúvio que cobriu todas essas cidades e por isso elas estão soterradas, correto? Têm sido identificadas. Escavações e suas ruínas têm trazido à luz muitos aspectos da vida daquela época. No meio de relíquias dos povos antediluvianos, encontradas nessas ruínas, nota-se cerâmicas pintadas, instrumentos de perdeneira, utensílios, vasos e turquesa, machados e espelhos de cobre, enxada, foicinhas, vários implementos de pedra, de sílex, de quartzol, anzóis de pesca, modelos de barcos, amostra de belíssima cerâmica vitrificada, cosméticos que as mulheres usavam para emagrecer sobrancelhas e pálpebras, intricados desenhos geométricos e com figuras de pássaros, e até habilidade arquitetônicas que indicam uma civilização surpreendentemente antediluviana. Né? O que se pensa a questão desses acontecimentos? Se pensa na pré-história, num povo menos evoluído que nós, que não tinha habilidades matemáticas, geométricas e científicas, artísticas, certo? E esses homens são os homens da cavernas que pintaram as cavernas, que estavam nesse processo de evolução,
Porém, o que a gente vê? Nós sabemos que existem registros da história da humanidade escritos desses períodos. São raros registros que estão ali totalmente esfacelados e tenta se reconstruir e tudo mais, mas eles existem. E isso é para provar que essa civilização antedilúvio não era uma civilização de pessoas leigas, de pessoas sem cultura, de pessoas que eram homens da cavernas. Eram pessoas totalmente evoluídas. Eram pessoas que tinham uma manifestação artística bem estabelecida, que conseguia produzir utensílios, que manipulava o ferro, que manipulava o barro, que manipulava todos esses componentes a seu favor para gerar ferramentas, para gerar evolução tecnológica com fins de facilitar e aprimorar a questão de cultivação, de construção de lar, de tudo mais. Então, o que a gente entende sobre essa descoberta, sobre esses estudos? É que a ideia de que o homem antediluviano eram pessoas menos evoluídas intelectualmente, ela cai por terra. Né? Isso aqui vai estabelecer justamente o oposto. Eram pessoas que sabiam se apropriar, que sabiam produzir, que sabiam manipular, né, todo o meio em que eles estavam estabelecidos, a floresta, a fauna, eles sabiam todas essas questões e não só sabiam, eles sabiam utilizar isso a seu favor, certo? Então, era uma civilização, não era um povo com um pensamento limitado e baixo, era uma civilização estabelecida, certo? Com poder hierárquico, com cultura, com questões já de civilizações mais avançadas. Amém? Seguindo aqui, ó. Os cainitas, perdão, irmãos, agora eu falei cainitas, agora são promotores da civilização e da cultura, visto que na descendência de Caim é que aparece indícios de civilização. Caim desenvolve a primeira forma de aglomeração urbana, ou algo semelhante, dando a este o nome de seu filho no verso 20, seu filho Enoque, perdão. Isso está em Gênesis capítulo 4, versículo 17, certo? Muito embora o nomadismo é lembrado no versículo 20, aparecem notícias no relato de origem de há algumas invenções ou instituições que modificaram a civilização primitiva. Os filhos de Lameque foram, cada um no seu gênero, os precursores de um notável progresso cultural, sendo que destaca-se o pastoreio, né? Por que a gente precisa entender que o pastoreio é algo significativo? É que naquela época as pessoas, elas não domesticavam. Elas caçavam e comiam aquilo que a floresta oferecia. Quando o homem para e pensa, poxa, eu não preciso caçar. Eu posso pegar este animal e eu posso domesticar ele. E quando eu precisar de algo para comer, eu não tenho que pôr a minha vida em risco na floresta. Eu já tenho um animal aqui que está gordo, né, que eu engordei, e está disponível para o meu banquete. Então, esse pensamento, né, já vai proporcionar a necessidade de nomadismo, ou seja, de eu ter que mudar de lugar em lugar constantemente. Por quê? A partir do momento. E aí nasce a questão dos seminômades. Por quê? Porque ao invés de eu me estabelecer num lugar, consumir tudo que o lugar me oferece, né? Caçar todos os animais, matar todos os peixes dos rios, derrubar todas as árvores que precisa ser derrubada para a questão de construir casa, de fogo e tudo mais. Quando eu termino de consumir aquela área geográfica, porque da onde se tira não se repõe acaba, o que os nômades fazem? Eles mudam, vão para outro lugar, onde tem animais, onde tem floresta, onde tem rios com peixe, e eles vão fazendo isso de lugar em lugar, porque eles não ainda tinham esse pensamento. Quando o homem para e pensa, eu não preciso me mudar daqui. Se eu criar o meu próprio animal para alimentação, então nunca vai me faltar animais. Eu só preciso do quê? Eu preciso de alimento para eles. Então, se estabelece ali uma aglomeração de pessoas e uma semi-civilização, né? Uma semi-cidade. Então, o homem ele vai se mudar não mais quando acaba a questão, né, dos animais, a questão
dos peixes nos rios, ou então a questão do tempo, né, das árvores frutíferas derem seus frutos, ele não está mais dependente disso. Agora, ele só precisa se mudar quando faltar comida para os seus animais. Vem uma seca, vem alguma coisa, falta comida para os animais, ele precisa se mudar para um lugar onde tenha comida para os animais. Então, ele não precisa estar mudando constantemente. Só quando tem um acontecimento específico que vai limitar a questão da alimentação dos seus animais. Então, quando os descendentes de Caim, né, começam a desenvolver o pastoreio, eles estão dando a base para o fundamento da civilização, né, e das futuras cidades, certo? Dando seguimento aqui. A próxima é a especialização de alguns grupos na arte de fabricar e usar os instrumentos musicais, né? Então, pensa só, o povo agora não vai mais apenas viver para plantar e colher, agora vai ter a questão do entretenimento, a produção da música, ouvir, produzir, tocar música, desenvolver as notas, a melodia, o ritmo. Então, todo esse processo, né, ele vai começar a gerar a questão do entretenimento no meio da população. Então, aquela população que passa o dia trabalhando, quando chega na sua residência, na sua região, nós sabemos que as pessoas não moravam isoladas, elas moravam em grupos, então aquele grupo se reunia para um momento de entretenimento. Especialização dos fundidores e trabalhadores de materiais metálicos, ou seja, então a gente vai encontrar em Gênesis capítulo 4, versículo 22, o registro de que naquela época as pessoas elas já manipulavam metais. Ou seja, isso não é algo recente. Então, para eles manipular esses metais, eles primeiro tiveram que ter uma ideia, um descobrimento, né, de que aquela terra, aquele minério, ele pode ser aquecido. E dali pode vir um metal que dá para fazer um machado, que dá para fazer uma faca, um facão, alguma coisa. Então, assim, é necessário, para que isso seja produzido, é necessário uma mente pensante dentro de uma perspectiva tecnológica, alguém que vai trazer algo revolucionador. Imagina as pessoas naquela época utilizarem apenas ossos, utilizarem apenas materiais frágeis ou com condições ruins para cortar carne, para derrubar árvore, para construir casas, e de repente alguém vem e começa a manipular minério, o ferro, o cobre, a prata, e dali começa já a produzir ferramentas e utensílios que vai facilitar a vida. Então, isso, irmãos, é um vestígio de uma civilização evoluída, de uma civilização, né, que soube se apropriar dos componentes que estavam ao seu redor, que eram oferecidos pela natureza. Não somente lá o animal, não somente lá a comida ou o fruto da árvore, eles exploraram até o minério, correto? Vamos prosseguir. A baixeza dos costumes se alastra nessa linhagem, de modo que luxúria e morticínio se estabelece na civilização cainita. Ou seja, então isso é tão contraditório, isso é um paradoxo tão impactante que faz a gente refletir, porque essa civilização, essas pessoas que desenvolvem o pastoreio, que desenvolve a cultura e a arte, que desenvolve a manipulação do minério, é a mesma civilização que está evoluindo tecnologicamente, mas que moralmente está decaindo, que está caindo de forma terrível. A questão moral e ética, né? As pessoas, elas vão se entregar à luxúria, vão se entregar à promiscuidade, à prostituição de forma terrível, e ao mesmo tempo que a questão do assassinato, que a questão do roubo, e juntamente com isso, né, vai se tornar uma coisa assim, que não é significativa para a sociedade, é uma coisa comum, né? É comum nos dias de hoje. Quando nós recebemos uma notícia no jornal de que alguém morreu, isso já não choca mais as pessoas. Uma vida se foi, uma vida se perdeu, uma vida deixou de existir. Quantos sonhos, quantas expectativas, quantos projetos essa vida poderia gerar. E passa no jornal, fulano morreu.
Ah, fulano morreu. Parece que com uma frieza, com algo que parece que é comum as pessoas morrerem num assalto, morrerem de uma tragédia, morrerem por causa de que alguém estava embriagado e dirigindo. Parece que isso é tão natural, é tão comum. Só que não é, né, irmãos? A vida é o natural. O viver é o natural. Só que isso, para aquela geração, se tornou algo comum, né? Tanto a luxúria quanto a questão do morticínio. É exatamente como a gente vê nos dias de hoje, correto? Nós vemos uma sociedade que incentiva a promiscuidade, que incentiva a sensualidade, que incentiva as questões da luxúria e, ao mesmo tempo, né, tem várias pessoas morrendo e elas não se importam, porque não é com elas, não é um parente delas, não é alguém da família dela, então não é significativo. Agora vamos para os cetistas, certo? Na linhagem dos cetistas, né, falamos de Caim, Abel faleceu, certo? Foi morto pelo seu irmão. Falamos de Caim, da sua linhagem. E agora vamos falar dos cetistas, os descendentes de Sete, que está em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 5, versículo 1 ao 32. Na linhagem dos cetistas, conta-se 10 nomes, desde Adão até Noé. Neste contexto, diretamente da linhagem cainita, os números são muito diferentes. O escritor ocupa-se em relatar com que idade cada patriarca gerou o primeiro filho, por quantos anos viveu após isso e com que idade morreu. Dos fatores presentes no relato da linhagem cetistas são dignos de serem aqui mencionados. Primeiro, os anos de vida de cada patriarca são bastante elevados, né? Eles viveram muito tempo. Variando entre eles, 800 e 900 anos. Segundo, não se menciona uma obra da civilização realizada pelos cetistas. Ou seja, o que a gente pensa? Que os cetistas, os descendentes de Sete, eles, diferentes dos descendentes de Caim, não se preocuparam em desenvolver uma sociedade, de construir uma cidade, de estabelecer um reino ou coisas do tipo parecido. Enquanto que essa questão de reino, de governo, de cidade era extremamente intensa nos descendentes de Caim, nos descendentes de Sete já não era algo muito notável. Pode ser porque quando o Sete nasce, Caim já estava mais evoluído, mais avançado, tinha mais descendentes. E os descendentes de Sete não tiveram todo esse período de tempo para se desenvolver dessa maneira, ou pode ser por conta do mandamento bíblico, né? Deus determinou que eles tinham que multiplicar e crescer, né? Se espalhar pelo mundo. Então, no momento em que eles estabelecem uma cidade, um local único, eles estão indo contra o próprio mandamento divino, certo? Então, são duas possibilidades a serem refletidas. Ponto 5. O dilúvio. A palavra dilúvio chegou-nos através do latim diluvium. O texto hebraico fala de Hamabu Mahim, enchente de água, né? Uma enchente de água ali. Isso é a tradução da palavra dilúvio do hebraico para o português brasileiro. Em uma conceituação elementar, podemos entender o dilúvio como sendo a grande inundação ocorrida nos tempos noéticos, é que tá difícil aqui, irmão, de ler, tem algumas palavrinhas aqui que estão complicadas, mas vamos lá. Durando por 40 dias e 40 noites, resultando na morte de todas as criaturas vivas, exceto aquelas que estavam na arca. Então a gente precisa entender. Existe uma sociedade, uma civilização que está crescendo volumosamente, que está se desenvolvendo fora dos padrões que Deus já havia estabelecido. E junto com esse desenvolvimento, que também tem desenvolvimento tecnológico, certo? Junto com esse desenvolvimento vem uma imoralidade desenfreada. O texto fala que
todos viviam, todos andavam com violência. A palavra no original ali, violência, significa sem lei. Então, era uma sociedade, era uma civilização, mas não tinha legislação. Não tinha um advogado, não tinha um juiz, não tinha uma polícia, uma autoridade para pôr limite nas pessoas. Então, as pessoas, elas começaram a viver e fazer o que queriam. Você consegue pensar em uma sociedade que não tem limite? Uma sociedade que não tem métodos para inibir, para retrair as pessoas perversas, as pessoas que não têm compaixão, que não têm empatia? Imagina uma sociedade dessa. Imagina a quantidade de atrocidades que ocorreram dentro dos lares, dentro das famílias, dentro das casas. Imagina a quantidade de crianças abandonadas. Imagina a quantidade de mães, de mulheres, né, que foram abandonadas pelos homens após elas perderem aquilo, o encanto, né, e os homens não quererem responsabilidade, não quererem assumir, né, sustentar e viver numa vida de cobiça, uma vida de promiscuidade, né? Então imagina essa sociedade. E Deus olhou para essa sociedade e falou: eu não aguento ver isso, eu não aguento ver essas crianças órfãs, eu não aguento. E o pior é que essas crianças nesse estado, quando cresciam, em vez de pensar, vamos mudar, eu vou ser uma pessoa diferente do que o meu pai foi para mim, não, elas justamente replicavam aquele comportamento perverso e violento. E Deus já não aguentando ver, né, essa maldade desde do estar sendo já criança, do homem sendo criança, e já nasce com essa índole ruim, com esse pensamento maléfico. Então Deus fala e não consigo mais ver como a humanidade está se destruindo, está se degradando, está se matando, né? É muita injustiça, é muito pecado, é muita perversidade, e eu não consigo suportar ver isso, eu não consigo aceitar isso acontecendo continuamente. Então, Deus envia o dilúvio, uma enchente, né? Então, Deus faz isso com o objetivo de destruir a humanidade para frear essa depravação e salva. E o interessante é que Deus não destrói somente os seres humanos. Deus destrói todos os animais, toda a vegetação, né? Deus destrói tudo aquilo que está no planeta, né? E junto vai quantas espécies de animais deixaram de existir a partir daquele momento que Deus não ordenou que que Noé levasse na arca, né? Quantas espécies, e Deus determinou isso para o bem da humanidade. E foram salvos, estavam na arca, né? Foram salvos aqueles que Deus quis salvar, aqueles que teriam a responsabilidade de dar seguimento à história da humanidade. Que responsabilidade, né, irmãos? O dilúvio é pré-história. Podemos pesquisar na pré-história algum indício que permita situar o dilúvio em o seu quadro cronológico. Quando examinamos os conjuntos de dados mais exatos da pré-história, ficamos surpresos pelo hiato que existe entre o paleolítico inferior e superior, uma camada, né, na questão da Terra, né? A Terra ela é em camadas, e essa camada paleolítico, né, tem um hiato, uma diferença ali que é notável. O homem do paleolítico inferior, neandertaliano, eu falo neandertálico, né, mas aqui está neandertaliano, desaparece completamente com a sua civilização. Onde fora parar, né? Onde os neandertais foram? Como que eles deixaram de existir, correto? Os homens do paleolítico superior, né, são de raças diferentes ou semelhantes às atuais. Isso aqui é interessante, né, que a camada que está por cima, né, os ossos e tudo mais, são pessoas que se parecem mais conosco, né, porque são descendentes da
da mesma raiz, né, que é a raiz de Noé. Já aqueles que estão embaixo, que deixaram de existir no dilúvio, eles têm uma diferença. Por que será, né? A narração bíblica do dilúvio tem sido posta em relação pelos estudiosos modernos como aquele degelo de vastas produções que se verificou no fim da época glaciária. Com a passagem desta época para a época das inundações, né? Ou seja, lá eles não acreditam que tenha sido um dilúvio como registra a Bíblia. Eles acreditam que quando a era glaciática passou, né? Ou seja, quando o planeta quase congelou, mas a questão do efeito estufa, né? Provocou um degelo, então provocou uma condição favorável para não congelar completamente, né? Então, esse degelo gerou inundações no mundo. Então, eles não dizem que foi o dilúvio, que foi o degelo, né, da era glacial, pós-era glacial, que provocou essas inundações. Podemos imaginar o fim de uma era glacial e o início de uma interglacial? Variações de temperatura, um dilúvio geológico no qual imensas massas de água formando enormes correntes, irrompiam, inundando continentes inteiros, suscitou na humanidade de então uma profunda impressão do terror. Como as correntes que provocam a fusão de massas de gelo, a era glacial transformava-se numa era aluvial, né? Como que imagina o mundo inteiro sendo inundado, o mundo inteiro com correntes por causa do degelo, né? Então, tudo isso, irmãos, é uma tentativa, né, de justificar um acontecimento que é provado pela ciência, né, porque a marca do dilúvio está estabelecida no mundo, o mundo todo sentiu, né, então existe estudos, existe provas, existe rastros, traços do dilúvio que ainda existem nos dias de hoje, que as pessoas pesquisam, e está ali a comprovação de que houve uma inundação do planeta. Porém, eles tentam dar um outro entendimento, certo? Mas, biblicamente, nós entendemos como o dilúvio, o momento da história em que Deus decidiu purificar a humanidade. Provas arqueológicas do dilúvio. Vamos lá. A gente vai logo mais encerrar essa aula, tem mais uma página só, e vou encerrar aqui e depois já vou tentar publicar e depois já inicio a próxima aula, certo? Vamos lá, seguindo aqui. Provas arqueológicas do dilúvio, né? Depósitos de sedimentos. Há muitas provas de mudanças de polos, né? Mudança dos polos da Terra, que naturalmente poderiam indicar gigantescas inundações. Terraços de seixos mostram que antigamente houve oceanos, onde hoje há terras imensas. Sabe-se que a totalidade do território dos Estados Unidos já foi o leito de oceanos, embora não todo ao mesmo tempo. Os oceanos têm surgido e desaparecido em vários lugares do globo, em passado remoto, que não mais podemos acompanhar com facilidade. Cataclismas, sem dúvida alguma, tem envolvido o aparecimento e o desaparecimento dessas grandes massas de água. O que se pensa, né? Muitos lugares têm a marca de que houve um oceano ali, houve uma quantidade de água ali elevada, certo? E isso é uma indicação muito forte, né, que arqueologicamente é uma prova argumentativa usada para falar sobre o dilúvio, porque justamente o dilúvio vai fazer essa afirmação, que a terra foi inundada, né? E depois que secou, o registro, a marca estabeleceu-se ali. Somente um dilúvio poderia ter causado aquilo que está ali, né? Um oceano que passou. Como que esse oceano se estabeleceu, certo? Evidências zoológicas e botânicas. Os restos de mamutes, rinocerontes,
cavalos, cabras, leões e outros animais em regiões que agora são árticas, perenemente recobertas de gelo, mostram que em outras épocas aquelas porções do globo eram próprias para servir de habitat para animais de sangue quente, indicando tremendas transformações no clima dessas regiões. Ou seja, esses restos de animais que foram encontrados congelados, eles são uma prova de que aquele lugar não era assim, de que aquele lugar era um lugar onde podia-se habitar animais e seres de uma área tropical, né? Um lugar tropical, um lugar que tem as estações estabelecidas, que tem temperatura mediana, né? Apropriada para esses animais viver. E com o passar do tempo, foi-se congelado. Imagina como que aqueles animais, irmãos, eles foram congelados. A única explicação que se pode deduzir é que uma massa de água inundou e depois essa massa de água que inundou e matou, congelou. E eles ficaram ali congelados e mortos, né? Então, mais uma vez, uma evidência zoológica e botânica do dilúvio. No solo congelado da Sibéria, têm sido encontradas árvores totalmente congeladas, com folhas e frutas. Nenhum processo gradual poderia ter feito isso, e nenhuma árvore frutífera medra atualmente no Ártico. Ou seja, no Ártico não existem árvores frutíferas. Como que essa árvore está lá? Então, mais uma vez, a prova de que aquele lugar é um lugar tropical que foi inundado e, em seguida, congelado. Certo, irmãos? Um dilúvio universal ou parcial. O que o irmão acredita? Será que o dilúvio foi no planeta ou será que foi numa região do planeta? Vamos pensar sobre isso nesse momento. Argumentos em prol do dilúvio universal. Pensamentos que favorecem o dilúvio no planeta todo, né? A linguagem dos capítulos 9 e 6 de Gênesis refere-se a um dilúvio de dimensões universais, ou seja, entre o capítulo 9 e 6 se fala de um dilúvio que alcançou o planeta, né? Não apenas uma região geográfica do planeta. A universalidade de narrativas sobre o dilúvio demonstra que o dilúvio chegou a todos os lugares, ou seja, você vai encontrar em várias culturas de vários povos distantes da Mesopotâmia, distantes daquela região onde os autores da Bíblia viveram, registros em todas as culturas de que houve, de que ocorreu, de que aconteceu um dilúvio. Isso mostra que o dilúvio não foi só naquela região, mas que alcançou outros lugares do planeta. Há uma distribuição mundial dos depósitos aluvionais do dilúvio, né? Então, ou seja, como eu falei, o seixo que ali, como que vai ter seixo numa região desértica, né? É para ter areia, mas como tem seixo? Porque ali era um oceano, ali houve uma inundação, certo? A correnteza levou e gerou aquela condição. Então, quando a gente vê essas características e a gente entende que ela não está limitada a um local, mas ela está estabelecida em várias partes do mundo, logo a gente entende que o dilúvio alcançou esses lugares. Há uma súbita extinção de determinadas espécies na mostra que foram mortos de repente em massa. Ou seja, como eu falei, muitas espécies deixaram de existir, foram extintas no dilúvio, né? Quando a gente estuda na arqueologia, ali na paleontologia, e a gente vê que várias espécies morreram de repente, do nada, deixaram de existir, a gente logo entende que essas espécies foram mortas por conta do dilúvio. O tamanho da arca indica que foi universal, e também, se dilúvio fosse local, por que fazer uma arca, né? Pensa comigo, é um argumento lógico, né? Se existe uma área do planeta que Deus não vai inundar, por que não levar Noé para lá? Por que não orientar Noé e a sua família para mudar? Se Deus ia destruir aquela região, então levasse eles, só aquela região, levasse eles para uma região onde o dilúvio não chegaria e logo não seria necessária uma arca. Então a gente entende que o tamanho da arca, né, e a necessidade da arca em si mostrava que não haveria um outro lugar no planeta onde o dilúvio não estaria e o Noé poderia ficar, certo?
As montanhas do Ararat são altas e, considerando que as águas procuraram nivelar-se, deveriam estar cobertas por ela, pois a arca passou ali. Ou seja, né, as montanhas do Ararat, irmãos, elas foram cobertas, né, estavam por cima. A água estava por cima das montanhas. E elas são de uma altitude muito grande. Uma altitude que compreende-se suficiente para o dilúvio ter encoberto o planeta todo. Certo, irmãos? Agora a gente vai ver argumentos em prol do dilúvio parcial, né? Então vamos lá. Embora a linguagem de Gênesis 9, de 6 ao 9, seja universal, só o é para aquela parte do mundo que o hagiografo observou na época, até mesmo porque a arca parou só a 800 quilômetros do seu ponto de partida, ou seja, ela andou menos de 1.000 quilômetros de onde ela partiu. Então, isso, comparando ao tamanho do planeta Terra, é uma partícula pequena, certo? A universalidade das histórias do dilúvio demonstra tratar-se de um gigantesco cataclisma terrestre. Todavia, não que as águas cobriram toda a superfície terrestre, pois para que isso acontecesse seria necessário 8 vezes a quantidade de água existente totalmente no nosso sistema, né? Então, pegando todas as águas do planeta, seria suficiente ter o quadruplo, né? 4 vezes essa quantidade de água que existe, né? Há depósitos aluvianos do dilúvio por toda parte, mas muitos desses depósitos refletem apenas dilúvios locais, não podendo ser usados como provas de um dilúvio universal. Ou seja, pode ser que essa inundação tivesse ocorrido apenas lá, né? E nessa inundação estabeleceu-se uma condição aluviana, certo, irmãos? Esse é o pensamento que defende quem acredita que o dilúvio foi apenas parcial e não universal. A diminuição do número de espécies animais seria um resultado natural de qualquer cataclisma, resultante de um dilúvio universal ou parcial, pelo que esse argumento nada prova. Se 8 vezes a quantidade de água que temos atualmente chovesse sobre a Terra, teria havido uma perceptível diluição das águas salgadas. Ou seja, né, a gente sabe que a gente tem os oceanos são salgados. Se 8 vezes, como se entende que foi o dilúvio, tivesse ocorrido, então as águas elas não seriam salgadas, elas seriam, né, águas salubres, né, menos salgado, equilibradas. A quantidade de água necessária para um dilúvio universal teria destruído totalmente a maior parte da vida vegetal. A mensagem pregada por Noé teve somente abrangência local, né? Como que as pessoas que moravam a centenas de quilômetros, as pessoas que moravam 2.000 quilômetros de distância de Noé, como que elas puderam receber a pregação de Noé? Então, existe esse argumento, né, de que Noé não pregou para todas as pessoas do planeta, né, só para as pessoas que estavam estabelecidas na sua região próxima. Então, basicamente, esses são esses argumentos. O que a gente precisa entender, irmãos, é que local universal, o dilúvio é real, aconteceu, e Deus cumpriu o seu propósito e estabeleceu o seu plano. E o propósito de Deus para o dilúvio se cumpriu, porque todos os planos de Deus se cumprem e não podem ser frustrados. Amém, irmãos? Então, essa é a primeira parte da aula, e já vou começar ali no próximo vídeo, a próxima aula. Peço aos irmãos que realizem a atividade, né? E respondam essa atividade. Nós vamos ter um momento na próxima aula presencial para a gente pensar as respostas e produzir um conteúdo já pronto. Certo, irmãos? Então, Deus abençoe. Já a gente já vai para a próxima aula. Deus abençoe. Em nome de Jesus.